Bom, ele nasceu em Araraquara, no dia de Santo Inácio de Loyola. E o seu pai, um homem simples, era amante da leitura e conseguiu formar uma biblioteca com mais de 1000 volumes. E do gosto do pai pela literatura veio o incentivo à leitura, hábito pelo qual tomou muito gosto, ainda muito pequeno, logo que foi alfabetizado. Engraçado, não sabia, ele é fascinado por dicionários e chegou a trocar com seus colegas de classe, preste atenção, palavras por bolinhas de gude e figurinhas. Mais tarde, esse fato acabou se transformando no conto O Menino que Vendia Palavras. Aliás, o primeiro a ser publicado pelo autor, que em 2008 ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de ficção do ano. Mas, na verdade, a trajetória literária deste menino vendedor de palavras começou na sala de aula, quando ele teve de inventar e escrever um outro fim para Branca de Neve. Seus colegas de turma gostaram muito, mas o final do Branca de Neve, criado por ele, quer dizer, do próprio conto original, era completamente diferente. Que final foi esse, você quer saber? Ele decidiu colocar Branca de Neve Vingantes dos Sete Anões. E ali nasceu a sua criatividade, originalidade inventiva, repleta de metáforas, de ironias inteligentes, questionadoras, que se transformariam mais tarde em sua marca de autor. Dizem também que quando ele descobriu que um crítico de cinema tinha entrada grátis nas bilheterias, ele disse, uma maravilha. Ele virou crítico. Então, amante do cinema, participou como figurante de O Pagador de Promessas, é um clássico do cinema brasileiro, e na Itália, onde ele passou parte da sua vida, assistiu 53 vezes ao filme 8,5 de Federico Fellini, o que, segundo admitiu, o influenciou na feitura do seu romance Zero, que foi publicado inicialmente em tradução italiana e que no Brasil acabou censurado em 1975 e liberado 4 anos depois. Bom, Zero recebeu o prêmio de melhor ficção concedido pela Fundação Cultural do Distrito Federal. Ironicamente, em 1996, como a essência das suas obras, a vida lhe pregou uma peça, tendo o desafio inesperado de superar um aneurisma cerebral. Em 2000, ele recebeu mais um prêmio Jabuti de melhor livro de contos por O Homem que Odiava a Segunda-feira. E para contar um pouco mais dessas histórias e muitas outras, com extrema admiração de leitor, de fã, que eu sou de suas palavras, eu recebo no perfil especial desta noite um dos mais originais e renomados escritores, jornalistas e críticos do Brasil, Inácio de Loyola Lopes Brandão, ou simplesmente nosso mestre das palavras, Inácio de Loyola Brandão. Obrigado, querido amigo, por ter vindo, sempre tão gentil comigo. Obrigado a você. Obrigado, querido. Você é gentil, acabou de ressuscitar o meu Lopes. A gente tem que descobrir o que acontece. Ninguém fuçar. sabe do Lopes. Mas eu aprendi que você é Lopes também. Que é da minha mãe. Da sua mãe, né? E essa história de ter nascido no dia de Santo Inácio... Católica, né? Sim. Católica. Minha mãe punha o nome do santo em todos os filhos. Ah, que interessante isso. Então, Luiz Gonzaga, primeiro é o mais velho, depois Francisco de Assis, Inácio Loyola, José Maria e João Bosco, que é o temporão. É uma sagrada família, eu sempre digo. Sabe? Não tem. Foi uma coisa que acabou me influenciando muito. Sabe? No fundo, essa coisa da religião e da liturgia. Sim. Basta dizer, a minha mãe e a mãe do Zé Celso Martinez Correia, elas eram amigas. E nós fomos amigos, somos amigos. Começamos em Araraquara e as duas eram catequistas. Olha os filhos que elas deram. É inacreditável isso. E você pega a liturgia das peças do Zé Celso, tem muito da coisa do catolicismo, da Semana Santa, daqueles grandes cerimoniais, daqueles grandes rituais, misturado com Fellini e com uma maravilhosa dose de loucura. Eu adoro o Zé Celso. Eu acho que
de fato, essa coisa do que se chama loucura, normalmente está muito próximo, é um fio de navalha em relação à genialidade. Os momentos de irracionalidade é que podem ser os mais bonitos da vida. Isso é uma visão que eu tenho. Odiaria ser normal. Eu queria falar de você, da sua família, como já comecei, do seu pai, que era um ferroviário, como você me disse uma vez em off aqui, simples, e que comprava livros com muita dificuldade. Esse teu amor pela literatura, você acha que é herança genética, memória de DNA? Total. Não só do meu pai. Meu irmão João descobriu, algum tempo atrás, uma poesia de 1897, quando meu avô, pai do meu pai, tinha 21 anos. Ele escreveu numa fazenda em Matão. E era uma poesia bonita, inclusive a letra era muito bonita, para um homem nascido numa fazenda. Então é uma coisa que já vem antes do meu pai, uma coisa que já está um pouco mais lá atrás. Meu pai adorava ler, meu pai escrevia muito. Meu pai publicou 2 contos no Jornal de Araraquara, acho que no Correio Popular e acho que no Imparcial, que eram o Imparcial existe até hoje. Então essa coisa, você chega e vê um homem de manhã já lendo, porque ele lia de manhã antes de ir para o trabalho. Ele fazia gemada lendo, todos os dias ele fazia uma gemada lendo um livro. Depois ele ia para o trabalho. Quando ele voltava no fim da tarde, ele picava a lenha, que todos os homens faziam isso na cidade. Não tinha fogão elétrico, era só gente muito rica e não tinha gás. Então era lenha. A musculação dos homens naquela época era picar lenha. E aí, enquanto minha mãe fazia o jantar, ele lia. E o rosto dele tinha uma expressão assim, de contentamento, às vezes de felicidade, tragédia, sabe, sombrio. E aí eu falava, pai, por que você muda a cara? Ele disse assim, depende do que eu estou lendo. Ai, que sensacional. Então, sabe, isso está no sangue, não tem como. E quando eu comecei a aprender a ler, ele já foi me dando livro. Você escreveu, ele me incentivava, inclusive? Ele podia comprar muito pouco livro, era operário, ferroviário. Depois ele conseguiu fazer uma carreira e chegou a um cargo que ele mais ambicionava, que era o diretor-geral da contadoria, o chefe de toda a contabilidade da estrada, que era o sonho dele. E ele chegou, então ele fez esse sonho. Mas acho que ele queria também escrever. Eu só sinto nunca ter podido levar meu pai a Roma, que era o sonho, ele queria ir. Quando eu tive condição, ele já não tinha condição de ir. Então essa coisa fica muito na minha cabeça. Lógico, eu teria de fato esse viés de podia ter sido e que não foi pro resto da minha vida também. Fala dos seus primeiros livros. Falei da Branca de Neve, agora eu falo do Patinho Feio e de Simba, o Marujo. O Patinho Feio foi a Lourdes. Eu tinha umas coisas, eu era assim muito pobre, muito tímido, muito introvertido, muito esquisito, sou até hoje tudo isso. Muito magro, me achava muito feio. Porque as meninas da classe lá não prestavam atenção em mim. Eu sempre repito isso por aí. E eu também acho que invento um pouco, porque eu sou ficcionista. Então eu criei um personagem criança, sabe, assim, sofrido. E aí a Lourdes, minha professora, está viva até hoje em Araraquara. Ah, que beleza! Lourdes Prada e Ruth Sinini, 2 professoras do primeiro grau, primário, fundamental hoje, sim, estão vivas lá. E vou a Araraquara, converso com elas. E elas, eu dou o livro para elas, elas leem, de vez em quando eu vou lá e pergunto, elas, gostei, você inventa cada história, o menino inventa cada história. 75 anos ainda sou menino. Mas seguramente é para ela. É uma maravilha. E aí vem a professora. Mas o menino ainda comete uns errinhos. Olha. Porque elas vão ali na frase. É uma concordância, porque é uma linguagem coloquial. Sim, lógico. Às vezes é uma coisa... Sim, terceira, um verbo que é propositalmente errado. Lógico, não, mas elas são uma maravilha. Então isso é uma coisa de felicidade. Eu falo com as mulheres, as 2, Ruth e Lourdes, que me ensinaram a ler e escrever. Então isso é uma coisa bonita. E a Lourdes me deu o Patinho Feio, que era aquela coisa assim, o patinho feio, que era aquele patinho feio que virou cisne. Então ela falou assim, olha aí como é que é. Talvez ela quisesse que eu
me transformasse num cisne. Não chega a ser um cisne. Acho que é um pato meio desengonçado. É um pato desengonçado. Mais do que cisne. Como é que é acordar, ou acordei em Woodstock aqui? Como é que é acordar lá em Woodstock? Eu peguei o livro aqui, ó, dá uma olhada aqui. Como é que é acordar lá, hein? Eu adorei escrever esse livro. Esse livro levou 10 anos para ser escrito. 10? É. Eu, em 2000, fiz uma viagem, eu, a Márcia, minha mulher, com o Zezé e a Marilda, meus primos. São meus primos e irmãos. Sabe aquele que a proximidade é tão grande? Tão irmãos quanto o Luiz e o João, que são meus irmãos. Né? E eu e o Zezé nos damos muito bem. Ele sempre foi um publicitário. E essa viagem, a gente vamos para a Nova Inglaterra para ver as folhas vermelhas do outono. Bonito. Era uma poesia na cabeça. É lindo, é lindo. Eu nunca tirava férias e ninguém tirava. Eu falei, vamos parar com essas besteiras. E fomos. E quem dirige são as nossas mulheres. A Marilda e a Márcia. Eu não dirijo e o Zezé não dirige. E as duas são dois azougues. Que maravilha. E a gente foi, aí foi. E aí, de repente, passamos por Salem. Aí eu falei, Salem, as feiticeiras de Salem. Sim. Arthur Miller. Sim. Arthur Miller e Milene de Mongeau, que trabalhou no filme. Que sonho de mulher, meu Deus do céu. E aí Milene de Mongeau, quando a Milene veio ao Brasil filmar Copacabana Palace, eu trabalhava na Última Hora e eu fui um cicerone dela em São Paulo. Completamente deslumbrado. Por favor, como é que é? Repete essa história. A mulher... doido com a Milene de Mongeau. Tem uma foto, eu e ela entrando no Cine Rivoli. Isso eu quero ver. Eu te mostro. Pelo amor de Deus. Essa mulher era um monumento. Era um monumento, ela rivalizava com a Brigitte Bardot. Então as coisas vão se ligando e aí essa viagem acabou sendo uma viagem dentro da viagem e dentro de mim. E aí cada vez que eu volto de uma viagem, eu trago folha, papel, bilhete, todas essas coisas. E fiz um diário. Contando, porque as viagens têm uns micos também. Claro. E as minhas besteiras, que eu falo muito mal inglês, o pessoal ria. Um dia, uma garçonete, eu pedi haddock, o peixe. Aí ela falou, não tem. Eu falei, como não tem? Está no cardápio. Eu mostrei. Ela falou, eu entendi hot dog. Tão mal eu falava. Cada vez que eu passava no restaurante, ela ria. Então eu ponho isso no livro. E aí, Salem também é perto de Nantucket, terra de Herman Melville, Moby Dick. Sim. Moby Dick, o que era? Meu livro favorito na infância. Adorei também, adorei. Tinha no fundo do quintal da minha casa uma banheira velha. E eu entrava nela e era a minha baleeira. E eu era o Capitão Ahab. Ai, que maravilha. E aí eu reconstruo aquele menino e eu fazia... O esguicho da baleia era uma mangueira de jardim que eu fazia um amigo meu segurar e ele ia soltando a água para cima. Era como nasce um ficcionista, gente. Nasce assim. E aí ele jogava água em mim, sabe, aquela coisa, eu brigava com ele, a gente fazia. Aí meu pai chegava, para com essa história. Então, aí volto para a infância, depois volto para cá. E aí vamos indo e de repente o Woodstock, vamos para o Woodstock. Claro. O Woodstock está no imaginário. Sem dúvida. Não só meu, mas minha filha tem 28 anos, que aliás veio aqui ao seu programa, cantou. Foi. Entende? E você tratou belíssimo. Imagina. Aí chegamos de Woodstock e ficamos procurando onde tinha sido o festival. E onde era o festival? E onde era o festival? E a grande surpresa eu não vou poder contar. Sim. Porque ela tem. Mas naquela noite, uma coisa, a Joan Baez e outros cantaram para nós num galpão que a gente encontrou lá. Você tá brincando. Esse é o momento do livro. Ai, ai, ai. Entende? Agora entra no mundo da fantasia, da imaginação. Sem dúvida. Vamos para Nova York, aquelas coisas assim, o que era Nova York, que sempre foi para mim. Entro numa livraria e descubro um livro que eu procurava há 15 anos. Que livro era? É um livro com as fotos do Tásio Secchiaroli, que foi o fotógrafo do Fellini. O Fellini fez Doce Vida em função do Tásio, Não sabia que era um disso. paparazzo.
É, porque a Dolce Vita tem muito isso, né? É total, é toda a invenção da Via Vêneto e aquelas coisas. Aí eu volto para a Via Vêneto, porque eu morei em Roma em 63. Então, e tinha a ida e a volta. E em Roma, em 63, eu vi a Elizabeth Taylor por 10 segundos na porta do Grande Hotel. Eu vi a Elizabeth Taylor. Inesquecível, 10 segundos. Inesquecível. E aí tem umas coisas... E Roma, a gente vivia muito, eu, a Lique Kostak, você lembra da Lique Kostak? Era amiga minha, querida. Lembra da grega? Imagina, era muito amigo da grega, adorava ela. E a Lique era amiga de um sujeito chamado Charles Fawcett, que era chamado o gerente de Via Vêneto. Conhecia todo mundo, amigo de todo mundo, se relacionava, todo mundo prestava vassalagem, aquelas coisas. E eu falava, quem é esse cara? Porque tinha muito gigolô em Roma, era um americano, sabe? Os caras iam lá e ficavam com aquelas velhas. Tem até um filme com o Warren Beatty, A Primavera Romana de Mrs. Stone. Foi. Baseado no Tennessee Williams, com a Vivian Leigh. Então eu falava, ele é um playboy, ele é um bon vivant, ele é um sacana, é um gigolô. O que ele é? Recentemente eu descobri. Morreu com 90 e poucos anos, em 2000 e tanto. Esse homem era simplesmente um herói. Ele era um rico americano, muito bonito, brigou com a família, foi para Paris, posava como modelo, estudou escultura, depois entrou para um grupo de um homem que se chama Vincent Fry, acho. E esse homem o que fazia? Eles iam retirar judeus de dentro da França e da Alemanha durante a guerra. Salvaram dezenas e dezenas de judeus, entre eles Max Ernst e Marc Chagall. O Charles Fawcett se casou 6 vezes com judias para salvá-las. Ah, que coisa linda. Herói mesmo. Herói. Então, esse homem não era playboy, não era nada. Ele era um... Engraçado, os tipos inesquecíveis. Você estava falando que você descobriu um livro que você procurava há 15 anos. Na minha visão, o Brasil é um país que não lê, ou pelo menos que as pessoas não têm a habitualidade de entrar numa biblioteca ou numa livraria para comprar livros. Compram os sucessos, os best-sellers, ou quando alguém recomenda de alguma maneira. Nos outros países, diríamos, desenvolvidos, aspas no desenvolvidos, é muito comum a troca de livros, é uma coisa habitual. E essa moda aqui não pega. Então minha pergunta é, como se apaixonar pela leitura? Bom, como se apaixonar pela leitura é uma coisa que tem que começar primeiro na sua casa. Se não começa na sua casa, tem que começar na escola. Perfeito. Tem na escola. Em casa, acho que é mais forte. Em casa é mais fácil. Mas hoje os pais não leem. Ou por falta de tempo, ou porque não leem mesmo. Então, o que tem que ser na escola? E o professor colocando na sua cabeça essa paixão. E como é que é isso? Contando histórias. Te conta histórias e você fica fascinado. Porque é o outro mundo, você penetra em outro mundo. É o imaginário, a fantasia. Essa coisa. Agora, eu estou achando que já tem uma grande mudança. As pesquisas não revelam o que está passando lá embaixo na classe C e D, que lê. Eu ando muito no Brasil. Eu fiz esse ano 44 viagens. Fiz a última, semana passada, para 7 Lagoas, onde teve uma semana de Fernando Sabino. Foi. Fernando Sabino. E vim. E encerro o meu ano aqui com você. Eu estou adorando vir aqui, porque daqui agora eu me escondo. Mas eu estou notando que nessas classes inferiores estão lendo, jovens leem, criançada lê, tem professores ensinando coisas, entende? Lá em Teresina, a famosa escola Casa Meio Norte, onde as crianças leem 20 livros por mês, livros infantis. Que maravilha. Classes em Joinville, professores fazendo a biblioteca da classe. E a coisa, os pais. E a coisa física, de pegar coisa no livro. Física de não pegar. Essa bobagem de Facebook, de não sei o quê, Mas não deixa. Eu não o gosto. Facebook, tudo isso, tudo bem, é uma outra história. Mas o e-book e o iPad são coisas... Eu acabei de ter na Global 3 livros meus no iPad. É uma coisa interessante, você lê normalmente. Eu li recentemente, fomos a Paris, eu li
uma carta de uma leitora, uma mulher de 75 anos, agradecendo a invenção do iPad. Por quê? Ela disse assim: adorei ler a vida inteira, só que a minha vista começou a falhar e não estava conseguindo. Quando eu descobri isso, que você vira a página, dou um toque com o meu dedo e posso ampliar o tipo, porque você pode fazer isso, você amplia o tipo até esse tamanho e ela está podendo ler. Então, e isso redime o iPad. Sem dúvida, eu tenho que me penitenciar, inclusive. Não é que ficou um catastrofismo. Exatamente. Não é? Você falou, eu ouvi você citar livros importantes, fechou inclusive citando um escritor que eu gosto muito também, que é o Ernest Hemingway. Você tem livros ou tem autores de que você gosta mais? Ou seja, vou refazer a pergunta. Quais os melhores livros e os melhores autores para Inácio de Loyola Brandão? Temos a noite inteira? Temos. Que maravilha! Temos a noite inteira. Que maravilha! Claro, eu vou começar por um brasileiro que eu adoro, Graciliano Ramos. Sim, amo Graciliano Ramos. Inclusive agora, o Ricardo Ramos, já falecido, filho dele, acaba de publicar um livro sobre o pai. Eu ainda não fui à livraria e não encontrei. Stendhal, O Vermelho e o Negro, eu reli várias vezes. Robinson Crusoe, sabe? Um homem que vence a solidão, não tem... Não, o Dafoe foi muito feliz, né? Coisa. Steinbeck, sabe? As Vinhas da Ilha e A Leste do Éden, para mim, são fundamentais. E A Leste do Éden ainda, o desgraçado, foi filmado com o James Dean. Com James Dean e East of Eden. Tem da coisa. Encontro Marcado, do Sabino, que a semana passada a gente falou, que é um livro que mais tem influenciado a geração minha e talvez a sua. É verdade. Que nós, lá em Araraquara, éramos aquele grupo que percorria as ruas de Belo Horizonte e Rimini, os Vitelloni e os Boas-Vidas do Fellini. O mundo faz assim, tudo ligado, é a mesma turma. É verdade. O Vermelho e o Negro.